sejam bem-vindos a essa aula número 3. Nós vamos continuar aí o nosso material didático hoje. Nós vamos estudar um pouco sobre estrutura de decisão. Isso é muito importante em programação porque, assim como na vida humana, todo momento a gente tem que tomar decisão. Todo momento nós temos que tomar decisão. E essa decisão, ela sempre vai envolver ou uma coisa ou outra. Então, ou seja, por exemplo, você está na rua, você está no carro, por exemplo, no volante, aí você está diante de um sinaleiro. Você vai ter que tomar uma decisão ali naquele momento, de acordo com a situação daquele sinaleiro. Se aquele sinaleiro está aberto, a sua decisão é continuar. Se aquele sinaleiro está fechado, a sua decisão é parar. Se aquele sinaleiro está no atenção, qual vai ser a sua decisão? Parar ou avançar? E aí? Isso. Tem duas. Ou parar? Ou... Você tem duas opções. Depende da onde. Depende da sua velocidade, depende da posição que você está. Às vezes ficou no atenção, bem na hora que você já estava do lado, embaixo do sinaleiro. Não compensa aí parar, vai causar um acidente, então você tem que continuar. Então tem outros fatores que influenciam nessa decisão. Entendeu? Então, às vezes, uma decisão depende de outras decisões, que a gente chama de decisões alinhadas. Essa decisão depende da outra decisão, que depende da outra decisão. Uma decisão depende da outra. Entendeu? Tem coisas que é muito fácil, você toma ou a decisão sim ou não. Tem outras que já são mais agrupadas. Bom, está no amarelo. Se eu estiver próximo e a minha velocidade estiver compatível com a situação, eu avanço. Entendeu? Se não, eu freio. Tá? Então, se está vermelho, para. Se está verde, continua. Se está amarelo, tem um outro se dentro do amarelo. Está no amarelo, beleza. Está no amarelo. E agora, se a minha velocidade e a minha distância permitir, eu vou. Se não, não vou. Perceba que tem uma outra decisão dentro da condição amarelo, por exemplo. Entendeu? Não é o fato de estar amarelo, não posso ou ir ou não ir. Depende de outra decisão. E assim vai. Então, todo momento nós estamos tomando decisão. E às vezes uma decisão depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, que são decisões alinhadas, agrupadas, e assim vai. Tá? Então, beleza. Para a gente entender um pouco de decisão, é legal a gente entender também operadores de comparação. Como, por exemplo, olha só um exemplo. Eu vou fazer o cálculo da divisão. Eu não posso dividir o número 1 por o número 2 quando o número 2 for 0. Por exemplo. Entendeu? Ou aqui eu poderia colocar número 2 maior que 0. Colocaria assim. Nesse caso aqui eu coloquei o número 1 como sendo não podendo ser 0. Vamos colocar assim o número 2. Deixa como está aqui, número 1, por exemplo. O que a gente está falando aqui? O número 1, eu posso dividir ele pelo número 2. A ideia aqui seria o número 2, tá? Não o número 1 aqui nessa condição. Esse if quer dizer se. Se é uma condição. Se tal condição for verdadeira, aí então esse abre e fecha chaves, esse escopo, esse corpinho aqui, vai ser executado. Até aqui, daqui até aqui. Então a estrutura de decisão, ela funciona assim. Aqui foi a explicação do exercício, sala. Então vamos lá. Então olha só, ficaria assim, ó. Toda decisão tem uma estrutura, uma forma de se organizar ela. Em computação, em linguagem Java, vai ser assim, ó. If, que traduzindo para o nosso português, é se. If, e aqui nós vamos ter uma condição, aqui vai ficar uma condição. Essa condição, ela sempre deve me retornar um valor booleano. Sempre. Você não vai fazer assim, if 1. Você não vai fazer isso. Porque 1 não é booleano, é o quê? É um inteiro. Você não vai fazer if ABC.
Por quê? ABC é uma string, não é um booleano. If 10.3. Não vai dar certo isso aqui. Entendeu? Porque 10.3 não é um booleano. 10.3 é um double. Aí você fala assim, if true. Isso aqui é booleano. Já é permitido eu fazer isso. Só que if true quer dizer que é a mesma coisa que você não ter o if. Porque sempre essa condição vai ser verdadeira, então sempre ele vai executar o que está dentro do escopo do if. Abre e fecha chaves do if. Sempre. O código vai chegar aqui, ó. É verdadeiro? É. Porque eu já defini que a condição é verdadeira. Então ele sempre vai fazer. É a mesma coisa que não existisse a condição. Tá? E se eu colocasse, por exemplo, if false, aqui, ó. If false, o que vai acontecer? Ele vai permitir, essa estrutura permite essa sintaxe. Mas ele nunca vai fazer o que está aqui. Nunca. Porque eu já defini que o valor é falso. Nunca vai fazer o que está aqui. Agora, olha só. Por exemplo, eu posso colocar uma comparação, por exemplo. 10 é maior do que 3? 10 é maior do que 3? Então se essa condição é verdadeira, 10 é maior do que 3? É maior do que 3? É verdade, não é verdade? Isso aqui vai me retornar esse comparador, esse operador maior. O que ele vai fazer? Ele vai me retornar, esse cara vai me retornar sempre um booleano, ou true ou false. Então a resposta dessa comparação é um booleano. Então eu posso fazer isso dentro do if. Porque eu usei um operador de comparação. Por exemplo, o operador de comparação é maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente. Esses são os operadores de comparação. Maior que, menor que. Né? Só lembrar da matemática lá, né? Lá da quarta série. Isso aqui, ó. Maior e menor. O maior é o 7 e o menor aqui, ó, 4. Ó. Só para quem às vezes confunde nesse sinal aqui, né? Beleza? Então, maior e menor. Maior que, maior ou igual, ou igual, menor ou igual, igual. Igual é esse aqui, ó. Dois iguais. Porque só um igual não é comparação. É atribuição. Então você não compara com um igual só. Tá? Já estudando um pouquinho de Java. E o diferente, que quer dizer, esse sinalzinho aqui, ó, de exclamação, em programação, ele se lê assim, ó, não. Não. Ele quer dizer não. Não igual. O que é uma coisa não igual? Diferente. Entendeu? Por exemplo, é verdade eu falar que 10 é diferente de 5? É verdade. Então isso vai me retornar o quê? True. True. Entendeu? É verdade eu falar que 10 é maior do que 5? True. É verdade eu falar que 10 é igual a 5? Não. Então isso aqui fica false, isso fica true, isso fica true. Certo? É verdade eu falar que 10 é... 10 é menor ou igual a 5? É o quê? True ou falso? Falso. 10 não é menor que 5, nem igual. É verdade eu falar que 10 é menor ou igual a 10? Ele é menor? Não. Ele é igual? É, então, verdadeiro, true. True. É verdade eu falar que... Bom, acho que eu coloquei tudo, né? Maior, menor... A lógica é essa. Menor ou igual, igual, maior, diferente. Bom, coloquei todos, acredito. Faltou só um aqui, mas tudo bem. Maior ou igual. Então, é verdade eu falar que 10 é maior ou igual a 10? True também. Porque ele não é maior, mas ele é igual. Um dos dois já resolve o problema, já torna verdadeiro. Tá? Então, isso aqui são o quê? São comparações. Comparações. Então, normalmente, quando você vai decidir, a gente usa, o ser humano também compara. Ele compara na hora de decidir. Tudo que você vai decidir, você compara. Você vai comprar uma roupa, você vai comparar o preço de uma loja com a outra. Se a camiseta nessa loja for menor do que a camiseta naquela outra loja, o preço for menor e eu gostei das duas, qual você vai escolher? Então, aquela que é idêntica,
o seu gosto é igual, gostou das duas, mas uma está mais barata que a outra. Você vai comprar mais barato. Você tomou uma decisão. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, você vai comparar. Você vai ter que ver alguma comparação. Nesse caso aqui, eu estou mostrando exemplos com comparação. Então, comparação é um critério muito forte para você decidir na sua vida, em tudo. Tudo. Tudo você vai comparar. Você vai comprar um carro, você vai sair para um lugar para comer, você vai comparar. Você vai fazer comparações com preço, com sabor, com a sua intenção de comprar, com o que você quer porque de tudo você compara e decide. Então, em computação também é assim. Você vai comparar e vai decidir. Comparar e vai decidir. Por exemplo. Tá? Então, esses não são apenas esses os operadores, tá? Lógicos. A gente fala que são operadores de comparação, certo? Eles retornam um valor lógico. Valor lógico. Então, o valor lógico é isso aqui, é o valor booleano. Sempre true ou false. Por exemplo, existem outros operadores que vão ajudar a gente a tomar a decisão. Que são os operadores lógicos. E, ou e não. Isso aqui é e, isso aqui é ou, isso aqui é não. Isso aqui vai ajudar muito a gente a tomar decisão também. Por exemplo, é correto eu falar o seguinte, ó. 10 é maior do que 5. E 5 é maior do que 3. O que aconteceu aqui? Isso aqui eu tenho uma comparação. Eu tenho um valor booleano, que vai me retornar um valor lógico. Sempre esse operador lógico, ele sempre vai estar ligado com valores booleanos. Esse cara vai ser um booleano e esse cara vai ser um booleano. Tá? Então, nesse caso aqui, qual que foi a resposta? True. E esse outro aqui? True também. Então, eu falo assim, ó. É verdade eu falar que 10 é maior que 5 e 5 é maior do que 3? A expressão todinha tem uma resposta só. É verdade eu falar que 10 é maior que 5 e 5 é maior do que 3? Toda essa expressão é verdade? Ela é verdadeira. Por quê? Porque as duas comparações, ou a gente fala assim, ó, condição, 1 mais a condição. As duas condições são verdadeiras. Então é correto falar. É verdade que 10 mais 5 e 5 mais 3. 10 mais 5 e 5... Perdão, 10 maior que 5. Perdão, falei errado. 10 maior do que 5 e 5 maior do que 3 é verdade. Essa informação, essa análise completa é verdadeira. Agora vamos mudar o cenário. Vamos mudar o cenário. Vamos ver uma outra condição. Por exemplo, é verdade eu dizer que 5 é maior do que 2 e 2 é maior do que 3? Isso daqui é verdadeiro? Toda essa expressão lógica é verdadeira ou é falsa? Olha só. Oi? É verdadeiro ou é falso? Então, aí se torna falsa. Por quê? É verdade essa primeira parte? Ela é verdade. É verdade essa segunda parte? Não é verdade. Então não é verdade eu dizer que 5 mais 2, 5 é maior do que 2 e 2 é maior do que 3. Porque uma parte dela é falsa, então eu não posso dizer que a expressão é verdadeira. Então ficou como sendo falsa. Aí eu pergunto para vocês. É verdade eu dizer... Vamos lá. Já foi. É verdade eu dizer que 5 é maior do que 10 e 10 é maior do que 20? Essa expressão toda, ela é verdadeira ou é falsa? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. E aí? Isso aqui é verdadeiro? E esse aqui é verdadeiro? Não. Então ela é falsa. Tudo é verdadeiro. Falsa. Porque nenhum...
Se é verdade, né? Oi? Se os dois forem verdade, seria Aí seria verdade. Se os dois fossem verdade, aí seria verdadeiro, igual o primeiro exemplo. Então o que acontece? Quando os dois são falsos, aí que não é verdadeiro mesmo. Quando tem um lado que é verdade e outro lado que é mentira, já você considera mentira. Não, é falso. Agora, se os dois é mentira, então é uma mentirona. Entendeu? É uma mentirona. É uma mentirona. Porque ó, nem esse é verdade e nem esse é verdade. Os dois não são verdade. Então eu não posso dizer que a expressão toda é verdadeira. Então esse elemento que está conectando essas duas condições, ele diz, a resposta final dele só é verdadeira quando as duas condições são verdadeiras. Quando ele está ligando duas, se aqui é true e aqui é true, aí ele é true. Somente nessa situação. Somente nessa. Isso daí de entrar no código para executar. É. No caso, ele executaria o código. Não. Quando as duas são falsas, ele não entra, é falso. Se a resposta é falsa, então vamos supor, se a gente tem um if assim, ó, se a gente tem um if aqui, ó, if essa condição e essa condição, vamos supor, isso aqui é uma lógica, ó, if, só vou fazer o que tem que ser feito aqui dentro desse bloco de if, só se essa condição todinha for verdadeira. Então, ou seja, como a primeira é falsa e a segunda é falsa, então a resposta é falsa, ele não vai entrar nesse if. Ele vai pular, ele vai chegar nessa linha, vai ver que o computador vai ver que deu falso, ele não vai vir para essa próxima linha. Ele vai lá para fora, ele já vai direto para a próxima de baixo. Ele vai pular o if. Ele vai desviar. É a ideia de desvio. Tá? Ele vai pular o fluxo. Então ele está vindo aqui, ó, o fluxo do código está aqui. Ele vem. Aqui tem uma condição para ele fazer essas três linhas. Ele fala, essa condição é verdadeira? Falsa. Pula para a próxima. Ele continua lá embaixo. Ele pula o if, ele desvia o if, ele salta o if, ele dá um salto no if. Entendeu? Ele não faz o que está ali dentro. Quando que ele vai entrar e fazer o que está aqui dentro do if? Quando? Só quando essa condição for verdadeira. Só quando essa condição for verdadeira. Então, um if, ele possui códigos condicionais. O código que está aqui dentro depende dessa condição ser verdadeira. Eu só vou fazer esse código aqui se essa condição for verdadeira. Entendeu? Seria algo do sinal, né? Por exemplo, se, vamos supor, imagina que é uma variável sinal. Sinal for igual a vermelho, vamos colocar assim, um raciocínio lógico. Se for igual a vermelho, então o que eu faço? O comando parar. Opa, não posso fazer isso aqui. Parar. Um comando parar, por exemplo. Certo? Então, nós estamos vindo de carro, aí tem o sinaleiro e pergunta, se o sinal está vermelho, parar. Um outro if. Se o sinal está verde, o que eu faço? Seguir. Ali. E se o sinal está amarelo, o que eu faço? Aí tem outro se dentro. Se, né, velocidade e distância. Se velocidade, ó, velocidade se velocidade for igual a, ok, por exemplo, e distância for igual a ok, vamos colocar assim, ou seja, que dá para passar, aí sim eu faço o quê? Um seguir. Um seguir. Se não, aí vou pôr aqui um else aqui, ó. Se não, aí abre chave de novo e fecha a chave e diz o quê? Parar. Nós vamos estudar o se não ainda. Parar. Que é o que fazer quando não é true. A gente pode fazer assim. Aqui estou dizendo, ó, só faça quando a condição for verdadeira. Mas não estou dizendo o que fazer quando ela não é verdadeira. Eu falo, só faz isso aqui se isso aqui for verdade. Pronto. Mas existe uma outra estrutura que diz o seguinte. Ó, se a condição for verdadeira, faça o que está aqui, no bloco A. Vamos chamar aqui. Se não, esse else é o caso contrário. Else é
Caso contrário. Faça o que está aqui, ó, no B. Esse bloco B aqui. Né? Bloco A, cheio de código, e bloco B, cheio de código. Então, essa é uma estrutura de desvio. Ele sempre vai fazer alguma coisa, porque ele tem duas opções nesse caso. Né? Ou ele faz essa linha, essa sequência de código, ou ele faz essa outra sequência de código. Nesse caso, ele tem duas opções. Ou ele faz uma, ou ele faz a outra. Vai depender de quem? Da condição. Entendeu? Essa que é a ideia. Por exemplo, vamos fazer um programa aqui que vai imprimir uma mensagem se o número é primo ou se o número, perdão, se o número é par ou se o número é ímpar. Né? Vou fazer um método, ó, uma classe calculadora. Oi? Legal, né? Ó. Então, é que agora vai entrar mesmo nos algoritmos, né? Então tá. É legal, né? Que bom. Olha lá, calculadora. Aí, bom, eu fiz uma classe calculadora. Aí eu venho aqui e vou fazer um método que calcula se o número é primo ou não. Né? Então eu vou colocar aqui o método public. Ó, public. Esse método, ele vai me retornar um valor booleano, true ou false. Ele vai me retornar true ou false. Eu vou passar aqui um nome para esse método, vai ser assim, ó, o retorno dele vai ser boolean. A resposta dele vai ser um boolean. E o nome dele vai ser, por exemplo, assim, ó, é primo. Ou primo não, é par. Por exemplo, é par. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um número inteiro. Eu posso declarar um primitivo int assim. Ficou muito feio, né? Deixa eu fazer assim. Aqui, ó, int. Pode ser assim, um primitivo int. E vou colocar aqui, ó, n. Esse é o parâmetro de entrada do método. Ó. Então é um método simples. Ó. O método fala é par. Eu coloquei um e com h aqui só para dar um tchan, tá? Eu poderia deixar só um e par. Mas eu coloquei um e par só para dar um s assim, de acento. Porque você não põe acento no nome de método, tá? Então é par. Eu pus assim, ó, é par. Aí o que ele faz? Ele vai passar, ele vai esperar um número inteiro como entrada. E o retorno dele, olha só, ele vai ter dois retornos. Ou vai ser return, ele só pode retornar true, ou ele pode retornar false. Ele nunca pode fazer esses dois comandos. Nunca pode fazer os dois comandos. Vamos supor, eu passo 10 aqui para ele. O que ele tem que retornar para mim? Retorne true. Eu passo 5 aqui para ele. O que ele tem que fazer? Retornar false. Então, esse retorno depende de quem? Do meu valor de n. Entendeu? Então, eu tenho que fazer um if. Ó. Se eu vou bolar uma condição aqui para quando ele é true, para quando ele é par, ele vai retornar olha lá, true. Else, e ele vai retornar false. Não tem aqueles pontinhos ali. Deixa eu apagar aqui, pegar o super borrachão. Aqui. Um dia eu aprendo essa ferramenta. Bom, tá ali. Agora, essa condição que eu tenho que entender. Quando que uma coisa é par, quando uma coisa é ímpar? Isso, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o número 8 e dividir por 2, quantos pares eu consigo formar com 8? 4. Sobra alguém? 0. Se eu passar o número 7, quantos pares eu formo com o número 7? Eu formo? 3 e sobra 1. Então, se eu conseguir pegar a sobra do número que eu estou passando como parâmetro, perdão, o número que eu estou passando como parâmetro é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu n. Esse daqui, ó, é o meu n. Se eu pegar o meu n e dividir por 2 sempre e pegar o resultado o resto, eu já consigo. Então, por exemplo, seria assim, ó. Se o meu n, o resto dele por 2 for igual a 0, então é par. Olha lá, o que eu fiz? Ó? Eu fiz uma operação aritmética com o n. O n entrou aqui e eu fiz uma operação aritmética com ele, certo? O que eu fiz com essa operação aritmética? Peguei o resultado dela, que vai ser, por exemplo, 0 ou 1. Aí eu pego o resultado dela, que é o retorno dela, vamos supor que nesse caso, vamos colocar aqui 8.
Nesse caso, qual que vai ser o resto da divisão de n por 2, de 8 por 2? Comparei com zero. Isso aqui é uma comparação. É esse cara aqui, esse comparador, que vai me dar o quê? Um booleano. Quando eu comparei o resultado dessa operação aritmética com zero, ele vai me dar ou true ou false. É essa comparação. Isso, eu comparei. Aí ele vai me dar ou verdade ou falso. Como ele deu verdade, então ele falou, é par, retorna true. Quem invocar esse método vai receber true como resposta. Né? Então, assim, eu posso fazer uma operação aritmética e comparar ela. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, 10 mais 3. Isso aqui é uma operação aritmética. É maior do que 5, por exemplo? Quanto que é 10 mais 3? É 13. 13 é maior do que 5? É, então isso aqui é true. É true. Dentro do próprio método, eu podia criar também lá O quê? Criar o que dentro do método? criar ele não como booleano, mas sim como uma string ali. Você poderia dar a mensagem, se você quiser. Mas a gente criou um método que ele só dá uma resposta booleana. Ele não imprime nada, esse método. Você dá um número para ele, ele fala, é true. Você passa o número para ele e fala, false. Só isso. Você passa 10 para ele e fala, true. Você passa 7 para ele e fala, false. Você passa 3 para ele e fala, false. Você passa 2 para ele e fala, true. Essa que é a função dele. Agora, quem invocar ele, no caso um programa principal, pode decidir imprimir uma mensagem. É par, é ímpar, isso aqui, pode fazer isso aqui. Ele não está imprimindo nada, ele só responde, é true ou é falso, só isso. Entendeu? Então, por exemplo, nós poderíamos agora ter um método main. Tá aqui a nossa classe, certinho, né? Aí eu tenho um main. Agora, olha só. Nós temos o main. Vamos colocar aqui. Isso aqui é a nossa classe calculadora, certo? Eu posso passar o parâmetro que eu quiser. Deixa eu colocar aqui uma outra. Aqui. Aí eu tenho uma classe aqui. Uma outra classe, que é o meu programa principal. Que ele vai ter o public, static, void, main. Que é um método. Hoje a gente entende que isso aqui é um método. Isso aqui é um método principal. E aí o que ele vai fazer? Nós vamos instanciar a calculadora. Então nós vamos criar calculadora, calc, recebe, new, calculadora. Calculadora, tá aqui. Tá escrito calculadora aqui, certo? Aí aqui eu faço calc, que é a minha instância, ponto, como que chama o método? É par. É par. E aqui que eu coloco, por exemplo, 10. E eu pego o retorno dele e atribuo numa variável booleana, que é o mesmo tipo do retorno. Boolean, vou chamar de R, de retorno. Se eu mandar imprimir isso aqui, ciso, esse chave tem que ser lá embaixo, tá, pessoal? Ciso R, o que ele vai me dar de resposta nesse caso, que eu passei 10? True. Eu passei 10, então ele vai me dar true. Se eu passasse aqui, por exemplo, 13, esse R ia ser o quê? False. Então, nós estamos utilizando o programa principal para consumir o método. Né? O programa principal é cliente da classe calculadora, é cliente dela. Ele está utilizando ela. A classe calculadora está servindo o meu programa principal. Entendeu? Eu estou instanciando ela e invocando o método. Beleza, essa é a lógica. Então aqui nós temos o quê? Uma decisão, uma estrutura de decisão. Tá? Então vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Vamos abrir aqui o nosso programa. Vamos clicar aqui no pacote aula 3. Vamos criar a classe. Já temos a classe calculadora, não temos? Não temos? Eu vou aproveitar mesmo da aula 2. Ó. Na aula 2, eu vou só abrir essa classe ó, da aula 2, tá vendo? Calculadora. Não vou criar outra calculadora. E vou fazer isso aqui, ó. Public, boolean. Vou pôr public, por quê? Porque nós vamos executar ela lá do pacote aula 3. Boolean é par, por exemplo. Aí eu venho aqui e coloco int n. E aqui eu faço assim. Return if when
porcentagem 2, que é o resto de n por 2, for igual a 0, então, o que eu faço? Return true. Else, return false. Tá ali. Olha só. Uma estrutura de decisão. If, a condição, abre chaves, fecha chaves. Vai retornar true. Else, abre chaves, fecha chaves, retorna false. Olha só o programa principal. Já vou deixar para vocês copiarem. Vou dar uma pausinha para vocês copiarem. Ó o programa principal na aula 3. Você vê na aula 3 aqui, ó, New Class. O programa principal vai ser na aula 3. Então eu vou criar um programa. A gente utiliza a mesma classe calculadora criada na aula 2. E o programa principal eu vou criar na aula 3. Ó. Programa principal. Aula 3. Aula 3. E eu marco aqui, ó, main. Tá ali. Aí o que eu vou fazer? Vou instanciar a calculadora. Eu vou ter, olha só, eu vou arrastar o Eclipse aqui, eu vou pôr do lado, ó, pra gente visualizar. Eu arrastei a orelhinha, puxei a orelha do código e ele veio pro meu lado aqui, ó. Entendeu? Para ficar didático. Então, do lado de cá tá a classe calculadora. Eu vou minimizar os métodos, ó, somar, tá vendo? Minimizando, ó. O Eclipse permite isso, ó. Dividir. Então, esse é o método que nós estamos enfatizando. Então, do lado esquerdo nós estamos vendo o método e do lado direito nós vamos instanciar a classe, olha lá, calculadora, calc, recebe new calculadora. E aqui nós vamos executar o epar, olha lá, epar. Aí eu vou colocar 10. A resposta eu vou armazenar numa variável. Então, como o epar me retorna um boolean, então a gente coloca o quê? Boolean R, eu coloquei assim, né, lá na explicação. Então eu vou imprimir siso contra espaço R e salvar. A execução desse código, que é instanciou o objeto calculadora, executou o seu método, guardou o seu retorno e imprimiu. Então, rodando isso aqui, nós teremos como saída true. Vou pôr um ímpar aqui, ó. 13. Salvei. False. Então, nosso método já sabe se o número é par ou se o número é ímpar, baseado numa decisão. Ele fez um cálculo aritmético, que a gente aprendeu na aula passada, fazer cálculos aritméticos, e a gente fez uma comparação, que a gente aprendeu nessa aula, sobre comparador, operadores de comparação. O resultado disso aqui é booleano, ou é true ou é false. Olha só, eu posso ainda pedir para o usuário digitar esse 13. Como que eu faço esse valor? A gente aprendeu na passada sobre scanner, então a gente põe aqui, ó, scanner, leitor recebe new scanner, que é um objeto da API. Esse scanner não já está embutido, já vem implicitamente no Java pra gente. Isso. E eu faço assim, ó, leitor. Posso fazer assim, ó, leitor.nextInt, que ele vai ler um inteiro para mim, ó. Olha o que aconteceu. Se eu rodar isso, e no final a gente libera o leitor, leitor.close. Isso aqui a gente viu na passada. Então, se eu rodar esse código, perceba que não aconteceu nada. Mas o console está esperando para mim. Se eu digitar aqui, ó, 2, e dar um enter, ele fala true. Tá vendo? Eu poderia ainda, antes dessa linha 14, falar para o cara digite o número, só para ficar didático, né? Senão o operador não sabe o que ele tem que fazer. Ó, digite um número. Antes da leitura. Aqui eu peço digite o número e aqui ele faz a leitura do número. Olha só. Digite o número. 10, true. True. 10, true. Beleza. Vou rodar de novo o programa. Digite o número. 9, false. Tá vendo? Já faz imprimir sem par. Não, aí a gente poderia melhorar isso para imprimir par ou ímpar. Mas por enquanto estamos só testando a lógica. True ou false mesmo. Faço isso aqui. Olha só. Então, agora nós vamos para o próximo passo. Perceba que o nosso método cálculo da divisão na calculadora está pronto. Né? A gente pode colocar uma condição. Eu não quero que o N1 e que o N2 seja 0, por exemplo. Por exemplo, está aqui. O N1 não pode ser maior do que 0, por exemplo. O mais certo seria o N2, porque o N2, que eu não vou dividir alguma coisa por 0. Mas o N1 também sendo 0, fica esquisito. Vou dividir 0 por alguma outra coisa. Entendeu? Então, assim, a gente trata nem o N1 e nem o N2 pode ser 0. Tá? Nesse caso, está tratando só o N1. Então, seria assim.
a gente pode tratar os dois, né? A gente pode tratar assim. Bom, aqui ele falou, ó, se o N1 for maior do que zero, olha lá, se o N1 for maior do que zero, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse if. É uma lógica. Só que ele vai fazer, entrou nesse if, vai perguntar agora outra coisa. Vai ter outro if lá dentro dele. Ó. Eu entrei dentro desse if. Mas se o. E agora? E o N2? O N2 é maior do que zero? Tá. Então, beleza. Se ele passou na primeira condição e passa na segunda condição, ele vai lá e faz a operação. Você viu? A gente pôs uma condição, a gente separou. Primeiro testou uma. Beleza. Agora foi lá e testou outra. Beleza. Aí, no fim, a gente tem um comando de divisão. Seria uma outra lógica. Tá? Seria uma forma de mostrar. Bom, vamos chegar lá. Deixa eu explicar para vocês a tabela verdade. Então, a tabela verdade é bem legal, porque ela pergunta assim, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Vimerson é programador, Edson é analista, e coloquei aqui, ó, A e B. Olha só, condição A. O que é condição A? A condição A, tipo assim, Vimerson é programador? Verdade. Condição B, Edson é analista? Verdade. Bom, se as duas condições são verdadeiras, A e B, então quer dizer o quê? Verdade. Foi o que eu expliquei para vocês naquela hora. Tá, então a tabela verdade, ela mostra o seguinte, as combinações. Por exemplo, V com V é V, V com F é F, F com V é F, e F com F é F. Ou seja, na condição, na tabela verdade, com a conjunção, esse elemento E chamado de conjunção, então o que ele faz? Ele só vai ser verdade quando as duas condições forem verdadeiras. Tá? Verdade é verdade. É verdade. Ou é tudo verdade ou não é verdade. Essa que é a ideia, quando é o E. Agora com o ou, que é a disjunção, basta uma condição ser verdadeira, já é tudo verdadeiro. Então esse é o contrário. Quando tudo é falso, é falso. Com E, quando tudo é verdadeiro, aí sim é verdadeiro. Esse aqui é o seguinte, quando tudo é falso, é falso. Quando um dos dois já não for falso, já é verdade. Então, por exemplo, olha lá, Vimerson é programador e Edson analista. Se as duas, Vimerson é programador ou Edson é analista, o que ele colocou aqui? É verdade, ou um ou outro. Se os dois é verdade, então é verdade. Tá? E aqui, ó, por exemplo, o Vimerson é programador e o Edson é analista, nesse caso está dizendo que ele não é. Mas eu coloquei o A ou o B. O Vimerson é programador ou o Edson é analista? Então tá certo. Então beleza, é verdadeiro. Aqui é o contrário. O Vimerson é programador? Não. Mas o Edson é analista? É. A ou B, Vimerson é programador ou o Edson é analista? É, porque o Edson já é analista. Então, ou seja, então ficou como V. Verdadeiro. Tá? É como se fosse assim. Como se fosse não, é assim, né? Quando as duas condições forem falsas, nem o Vimerson é programador, nem o Edson é analista, então nessa condição ela é falsa. Então o ou, você entende que basta ter um verdadeiro, já é verdadeira. Somente quando os dois são falsos que é falso. Tá? Beleza, então eu posso colocar aqui. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou colocar 3 condições aqui, vamos ver. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos ver. Então eu vou colocar aqui, ó, condição A. Condição A. Chovendo. Condição B. Relampejando. Tá certo? Relampejando? Existe a palavra relampejando mesmo? Hã? Vê pra mim, por favor. Confirma pra mim no Google aí. Eu sou ruim de gramática. Hã? Só pra eu não colocar uma coisa absurda. Relampejando. Já fala do sotaque do caipira, ainda colocar escrito errado aí é demais. Né? Chovendo, relampejando. Tá certo relampejando? Confirmado pra mim? Então, segundo as pesquisas dos alunos, tá certo. Me perdoe se estiver errado. Mas vamos lá. A ideia que eu quero transmitir é o seguinte. Eu tenho uma condição A e uma condição B e uma resposta. Certo? Por exemplo, e uma condição, uma resposta. Por exemplo, vou colocar assim, ó, A, B,
E aqui eu vou colocar uma resposta, assim, ó. Por exemplo, Maria chora. Olha só, Maria chora. A, E, B. Vamos colocar assim a condição, ó. A e B. O A e B é o seguinte. Toda vez que estiver chovendo e relampejando, ó, chovendo, que é a letra A, e o B relampejando, que é a letra B, a Maria vai chorar. A Maria chora. Certo? Vamos colocar aqui a tabela verdade. Letra A. Está chovendo? Um pouquinho, ó. Verdadeiro. Está chovendo. Está relampejando? Está relampejando. A Maria chora? Chora. Está chovendo? Não. Está relampejando? Está. A Maria chora? Não. A Maria chora? Não. Não. Não chora. Está chovendo? Sim. Está relampejando? Não. A Maria chora? Está chovendo? Não. Está relampejando? Não. A Maria chora? Não. Entenderam? Essa que é a lógica da coisa. Quando eu coloquei pelo E, pelo operador lógico E. Certo? Isso aqui é a tabela verdade. Eu tinha passado agora há pouco para vocês. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o ou, só para matar. O A ou B. Nesse caso, a Maria chora na seguinte condição. A ou B. Aí ela chora. Está chovendo. Está relampejando. Ela chora? Chora. Não está chovendo, mas está relampejando. Ela chora? Chorona, hein? Não está chovendo, mas não está relampejando. Ela chora? Chora. Não está chovendo e nem relampejando. Ela chora? Não. Então é assim que funciona a ideia do operador. Certo? Isso. Exatamente. Só nessa condição que ele vai ser falso, exceto por verdadeiro. Ou você entende assim, ou você entende quando tiver um verdadeiro pelo menos, no ou, já é verdadeiro. Agora, olha só, eu vou colocar aqui o operador não. O não, ele inverte o sinal. Hã? Agora, olha só. Eu poderia colocar uma condição diferente assim, ó, por exemplo. Por exemplo, eu poderia colocar assim, ó. Quando está relampejando. Está relampejando. Ou vamos colocar assim, ó. Uma condição. Não há. Olha a condição. Não há. Esse exclamação vira não. Não há. Esse não há quer dizer o quê? Esse não há quer dizer ela só vai chorar quando... Exatamente. Nesse caso aqui, por exemplo, não chega a ser tabela verdade aqui. Mas, por exemplo, ó, está chovendo. Falso. O que é o não há? Seria... Não há nenhuma das informações. Ó, vamos colocar assim. Tá Não há nenhuma das informações. O não há, Tá chovendo. ela só vai chorar quando tiver não há. O não há é o quê? É o contrário de há, é o falso. A gente poderia pensar assim. Não, chover. E nesse caso a gente poderia fazer, vamos para melhorar assim, ó, por exemplo, ó. Vamos colocar aqui, ó. A, vamos voltar aqui o A e B. Ó, o A e B. Assim, ó, A e B. Por exemplo. O A e B. Ó, não A e B. Vai ficar mais fácil de entender assim, pra gente começar. Não A e B. Ó, o A e o B. O A, vamos supor, verdadeiro e verdadeiro. Qual que seria a resposta do verdadeiro com verdadeiro? A e B é o quê? É verdadeiro, ó. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Não verdadeiro é o quê? Falso. Não verdadeiro é falso. Inverteu o sinal. Você viu que eu inverti, ó. Olha lá. Falso e verdadeiro é o quê? Falso e verdadeiro é o quê? O E, se basta ter um falso, já é falso. Não falso é o quê? Verdadeiro. Não falso é o quê? Verdadeiro. Olha só. Mas não é o ou.
Não, aqui é I. Ó, A e B, ó. Por exemplo, verdadeiro e falso é o quê? Falso. Não falso. Verdadeiro. Olha aqui. Falso. Falso e falso é o quê? Super falso. Né? Nesse E aqui é falso. Certo? Não falso. Verdadeiro. Ó, perceba que a negação, ela inverteu toda a condição. Então, quando que a Maria chora? Quando não A e B. Quando não A e B. Não quando... Se fosse A e B, ia ser tudo ao contrário. Ia ser true aqui e falso todo mundo. Se fosse assim. Maria só chora quando chove e relampeja. Quando está chovendo e relampejando. A Maria chora. Agora estou dizendo assim, ó. A Maria chora quando não chove e relampeja. Não chove e relampeja. Quando não chove e relampeja, ela chora. Quando não chove e relampeja. Mudou o contexto. Então, assim, olha só. Então, a verdadeiro com verdadeiro vai ser o quê? Vai ser falso. Certo? Perdão. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Só que não verdadeiro é o quê? Falso. Então a pergunta é, ela vai chorar? Olha só, vamos entender bem isso aqui, gente. Olha só, alguns colegas ficaram com dúvida aqui, né? Eu expliquei e vou explicar aqui novamente. Quando você coloca aqui o A e B, você não vai tratar a condição A separadamente da condição B. Por exemplo, não é assim, quando não estiver chovendo e não estiver relampejando. São dois nãos. Você vai fazer, quando não estiver chovendo e relampejando. O não, ele é para os dois. É para os dois. Então você não trata esse separado desse. Quando essas duas condições forem... Quando isso aqui for verdade... Quando isso aqui for verdade... O que vai acontecer? Eu estou dizendo, ó, não verdade. Ou seja, quando essa condição for verdadeira e eu der um não para ela, quando ela não for verdadeira, aí sim a Maria vai chorar. Então, por exemplo, nesse caso, o A e o B, os dois são verdade. Qual que é o resultado aqui? Verdade. Mas a Maria só vai chorar quando? Quando não verdade. Quando não for verdade. Então, como nesse caso ela é verdade, esse A e B é verdade, a Maria não vai chorar nessa condição. Ela vai chorar quando isso aqui não for verdade. Então, nesse caso, como a resposta aqui é verdadeiro, A e B é verdade, então não verdade é o quê? Falso. Quer dizer, a Maria não chora. Por quê? Ela só vai chorar quando isso aqui não for verdade. Então é falso. Aí vamos para a segunda condição. A e B. Aqui é falso e aqui é verdadeiro. Então, qual é o resultado disso aqui? Verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Ah, agora isso aqui deixou de ser verdadeiro. Entendeu? Então, não verdade é o quê? Não verdade é o quê? É true. Aí então ela chora. Então a Maria só vai chorar quando esse cara aqui não for verdade. Entendeu? Não aquele. Então, no primeiro caso, não era verdade, ela não chorou. Agora, nos outros, vai ser tudo true. Ela vai chorar. Aqui ela vai chorar. Porque eu falei, ela só chora quando é não verdade, essa condição. Inverteu a condição completa. Tá? Porque se eu não tivesse colocado esse não, ela ia chorar aqui, entendeu? Ela ia chorar aqui e não ia chorar aqui. Não ia chorar aqui, se isso aqui não tivesse o não. Mas como eu coloquei o não, eu inverti o sinal. Eu falei o contrário. Agora ela só vai chorar no contrário. Tá entendendo? Matemática seria como se eu multiplicasse menos 1 só por A, e não menos 1 por A e B. Isso. Quando eu coloco entre parênteses, eu multiplico menos 1 por tudo que está entre parênteses. Isso, nós temos que dar prioridade para os parênteses. Temos que dar prioridade. Nesse caso, eu neguei toda essa situação, toda essa condição. Tá? Então, essa que é a ideia do não. Tá? Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês entenderem a questão do não. Mas vamos fazer mais um aqui, só para a gente entender melhor. Olha só. Vou colocar uma outra condição aqui. Ó. A ou B. Quando que a Maria vai chorar? Quando não A ou B. Quando não A ou B, ela chora. Então vamos lá, o processo natural. A ou B. Está chovendo e está relampejando. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. A resposta aqui é verdadeira. Mas a Maria chora? Não verdadeiro. Então, como que é não verdadeiro? É o quê? É falso.
Beleza? Agora vamos para esse aqui. Falso, verdadeiro é o quê? Falso ou verdadeiro é o quê? Verdadeiro. Ela vai chorar? Não é o quê? Falso. Não verdade é falso. E aí? Verdadeiro ou falso agora? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Ou basta um ser verdade, o outro ser verdade. Né? Mas ela vai chorar? Não. Vai ficar falso. Agora pus falso ou falso aqui? E aqui? Ó, falso. Não falso é o quê? Verdadeiro. Então ela vai chorar nessa situação. Quando não, a condição. Então ela vai chorar. Entenderam? Maria chorona, né? Entenderam? Tem certeza? Então, nós vamos olhar isso na apostila. Deixa eu verificar aqui qual página que tá. Acho que na página 26. Os colegas falaram em página 26. Página 26 tem a tabela verdade. Tá ali. Negação, junção, é isso aí. Tá? É isso aí. Então, beleza. Eu poderia, por exemplo, olha só, mexer no algoritmo que a gente já fez. Ó. Tá vendo esse é par? Olha a pergunta. Ó, isso aqui quer dizer o quê? É par, não é? Essa conta não é par. E se eu fizesse isso aqui, ó? Não. Ó, se ele não é par, o que ele tem que retornar? False. Caso contrário, true. Ó, eu inverti. Eu fiz uma pergunta negativa. Então, eu fiz uma pergunta negativa. Não fiz uma pergunta positiva. Não, como assim? Qual que é zero aonde? Se o dígito zero. Não, nós vamos ter um problema de divisão. Aí entra a questão da divisão. Quando a gente olha isso aí, tem que fazer um if para tratar. Mas olha só. Aí a pergunta lógica foi diferente. A primeira pergunta era positivamente. O número é par. Retorna true. Agora eu fiz ao contrário. Eu perguntei. O número não é par. Se ele não é par, ele retorna false. Senão ele retorna true. Entendeu? Eu fiz uma pergunta invertida. Uma pergunta negando. A outra é uma pergunta sem negação. E essa é uma pergunta com negação. O fato de eu fiz isso aqui, ó. Se eu rodar esse programa, olha só, do mesmo jeito, ó, digite um número. Deixa eu rodar esse programa. Olha lá, o número 8. True. Entendeu? A lógica continua funcionando. Número 7. False. A lógica continua funcionando. Mas eu fiz uma pergunta negando. Negando. Entendeu? Essa aqui é a ideia da negação. Então vamos continuando no nosso material. Deixa eu pegar aqui a apostila. Olha só, vamos abrir aqui na página. Vamos fazer esse tratamento lá na divisão. Olha só, calcular divisão, nosso método de divisão. Vamos colocar aqui a condição. N1 maior do que 0 e N2 maior do que 0. Vamos pegar esse código aqui, ó, lá na divisão. Então vamos abrir aqui nossa calculadora. Nós temos aqui o método dividir, né? Dividir. Então pode ser isso aqui, ó. É que lá na apostila está calcular divisão e eu fiz dividir aqui, tá? Mas assim, é o mesmo método. É só fazer um if, ó. Então a gente faz assim, ó. If N1 for maior do que 0 e o N2 for maior do que 0. Olha só, eu coloquei duas condições. Se isso for verdade, aí eu faço o cálculo da divisão. Então perceba que aqui está assim, nós criamos uma variável divisão separada, olha que interessante, com valor nulo, para poder saber se ele vai guardar ou não o cálculo da divisão. Olha só como foi feito. Foi feito assim, ó, pessoal. Nesse caso, a gente declarou uma variável double. Ah, não, aqui eu vou fazer float, tá? Porque o nosso método também com float. Então, float divisão. Ó, foi criado assim, ó. Foi criado um wrapper que começa com valor nulo. Tipo assim, inicialmente, essa variável divisão recebe nula. Aí o que a gente fez? Se o número 1 for maior do que 0 e o número 2 for maior do que 0, aí nesse caso, nós vamos dizer que a variável divisão ela vai receber o resultado da divisão, de N1 por N2. E no final, a gente vai dar um retorno na divisão. Olha só isso aqui. Então vamos fazer essa lógica. Como ficou? Ficou assim, ó. Olha só o raciocínio. Olha só o raciocínio.
Eu vou chamar o método de divisão, por exemplo. Vou colocar aqui, deixa eu... Esse aqui já foi, né? Programa principal. Eu vou pôr isso aqui em comentário, tá? Tudo isso aqui eu vou pôr em comentário, só para anular o código. Ó. Lembra de anular? Anulou o código. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui minha calculadora. Apesar de que eu nem precisava anular tudo, né? Eu só poderia anular isso aqui, ó, se eu quisesse. Eu mantenho aqui a minha calculadora. Não se preocupe em digitar comigo, só se preocupe em entender o que eu vou falar. Aí eu vou dar o tempo para você digitar. Olha lá, calculadora. Ó, já está aqui, ó. Aqui está o leitor e está a calculadora. O que eu preciso fazer para chamar esse método de dividir? O que eu preciso fazer? Calc.dividir. Né? Só que cadê? Ele não está achando dividir. Por quê? Eu estou no pacote aula 3. Ó. O pacote que eu me encontro não é visível os métodos que não estão marcados como public. Então eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é uma regrinha de pacote. Eu falei para vocês na aula passada. Public, aí ele fica visível. Ó. Olha lá. Visível. Então ficou assim, ó, calc, dividir. Vou colocar aqui, ó, 10 e vou colocar aqui por 5. Vou dividir 10 por 5. Nesse caso. 10 por 5. Certo? Lá, o que vai acontecer? Olha só, presta atenção. Esse 10 vai cair aonde? No N1. E esse 5 vai cair aonde? No N2. Aí nós declaramos uma variável dentro desse método dividir, chamada divisão. Então, ou seja, foi declarada uma variável com valor nulo. Então você imagina isso aqui, ó. Quando eu falo declarou uma variável, você imagina isso aqui dentro do método. Tá aqui o método. Tá aqui o método. Public, como chama o método? Public float dividir. Tá assim. Aí eu pego float N1 e float N2. Ó. Aqui dentro eu declarei uma variável, ó, float divisão. Ó, float, só que esse float foi o wrapper, né? Aquele tipo que eu expliquei a diferença de primitivo e de wrapper, é a classe float. Então ele declarou aqui como divisão recebe nulo. Então o que aconteceu na memória? A variável divisão foi criada e ela não tem ponteiro para nenhum objeto. Então inicialmente ela começa com nulo. Aí o que a gente fez? Ele fez um if. Ele fez um if. Se aquela condição for verdadeira, deixa eu olhar aqui. Se a condição for verdadeira, aí sim, olha lá, eu vou fazer o cálculo. Então qual que é a condição? Se o N1 for maior do que 0 e o N2 for maior do que 0. Se essas duas condições, a primeira junto com a segunda for verdade, aí o que ele faz? Aí ele atribui alguma coisa para a variável divisão que inicialmente é nula. Aí ele faz o seguinte, ó, divisão que estava nula vai receber, quando isso for verdade, vai receber o quê? O N1 dividido por N2. Qual que é o resultado desse N1 por 2? Se eu passar aqui, por exemplo, 10, e aqui eu passar 5, o resultado é 2. Então esse cara, ao invés de ser nulo, ele vai deixar de ser nulo e vai apontar para um objeto que armazena o número 2. Ele deixou de ser nulo. Tá? Por quê? Por que é um objeto? O resultado dessa divisão vai gerar para nós um objeto. Um objeto por quê? A gente está atribuindo ele a uma variável do tipo wrapper, uma classe, ó, uma instância. Então ele vai ser um objeto float. É como se tivesse acontecido isso aqui, ó, new float, entendeu? Com o número 2. Foi criado isso aqui. Certo, só um momentinho. Aí, beleza. E no final a gente fez o quê? Return, fora do if, return o quê? Divisão. Fora do if. Então tá aqui o if. Ó. Esse if é uma condição. Então ele fez essa linha. Aqui ele pergunta se é para fazer essa linha de dentro. Se for verdade, ele faz. Se não for verdade, ele já pula direto para o return. Por exemplo, quem chamar esse método, dividir, nesse caso aqui, ó, chamamos o método dividir, esse cara vai receber como resposta o número 2. A resposta dele vai ser o número 2. Eu posso até declarar uma variável aqui para receber a resposta, em vez de R para receber a resposta. E imprimir. Olha só, imprimir, como R.
e salvando e rodando. Olha só. 2. Ele recebeu a resposta 2. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se eu passo 0 aqui, ó. 0 e aqui 0. Qual você acha que vai ser a resposta? Nulo. Inclusive, ele deu null pointer exception aqui, ó. Esse null pointer exception, nós vamos ter que dar uma olhadinha aqui, por que ele retornou. Ele deu. Oi? Então, alguma coisa ele tentou fazer. Ele tentou fazer se N1 for maior do que 0 e N2 for maior do que 0. Então parece que ele fez a divisão aqui, né? Só existe uma técnica chamada depuração. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar para vocês, para entender. Eu pus um float maiúsculo aqui também. Ó, eu coloquei aqui um breakpoint na linha 18. Um ponto de parada. Breakpoint é um ponto de parada. O que isso quer dizer? Que agora, conforme o código for sendo executado, eu vou controlar o código agora. O que quer dizer? Eu vou rodar esse cara aqui ó, com o debug. Ao invés de ser com play normal, ó, run, vou rodar com debug. Eu vou depurar, buscar um bug. Debug. Vou buscar um bug. Buscar um problema. Então eu clico aqui. E aí ele pergunta, você quer mudar de perspectiva? Não. Mantém. Olha só o que ele fez. Ele parou na primeira linha do método, linha 18. Ó. Ele está parado ali. Aquele verdinho quer dizer, eu estou parado aqui. Olha só, se eu passar o mouse em cima das variáveis, ó, olha o que eu tenho para N1, 0. Olha o que eu tenho para N2, 0. Eu estou investigando o processamento daquele código. Está parado ali. Aí o que eu faço? Bom, como que eu faço para ir para a próxima linha? Então eu tenho uma setinha aqui em cima, ó, step over, passe sobre a linha. Então eu vou passar para a próxima linha, step over. Olha só a variável dividir, ela passou a existir agora. Está como nulo, tá vendo? Agora, beleza. E essa condição? Se eu selecionar isso aqui, ó, N1, tá vendo? Selecionei ele. Eu quero saber se isso aqui deu true ou false, ó. Ctrl Shift I. Olha lá. Deu false. Ah, legal. Deixa eu selecionar a segunda parte. Ctrl Shift I. Deu false. Beleza, deixa eu selecionar a condição inteira do N1 até a outra. Ctrl Shift I. Deu false. Então quer dizer que se for false, ele vai passar dentro desse if, ele vai entrar aqui nessa linha 20? Não vai entrar na linha 20. Então deixa o próximo passo, ele não pode ir para a linha 20, ele vai direto para a linha da divisão, que é nulo. Então ele tem que retornar nulo. Aí aqui nós estamos tendo um problema, né? Retornou nulo. Você quer mudar de perspectiva? Não. Retornou nulo. Então ele terminou de executar o código e ele foi para a próxima. Aí o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando pegar esse nulo e atribuir ele a um float com F minúsculo, a um primitivo. Olha só, o que vai acontecer aqui? Próxima linha. Bom, aqui ele deu um problema, uma exceção. Entrou dentro de um código do Java, não tem nada a ver esse cara com a gente. Ele deu um problema de exceção. Então deixa eu verificar aqui. Ao invés de eu pedir um float, eu vou pedir um float com F maiúsculo. Vamos ver se resolve o problema. Vou só rodar ele. Olha lá, ele mostrou para mim nulo. Ele resolveu o problema. Então o que acontecia? Eu estava querendo guardar o resultado, que é nulo, dentro de uma variável primitiva, que não dá certo. Já que uma vez que esse cara me retorna uma referência, que pode ser nulo ou não, eu não posso guardar ele no primitivo. Se você tentar colocar ali no próprio divisor ali, no F minúsculo, ele não aceita, né? Isso. Ali no método ali. Isso. Tenta colocar Não, porque o retorno é uma referência que pode ser nula ou o endereço de um objeto. Tá? Então, beleza, consegui rastrear o problema. Eu vi que o problema não estava aqui dentro. Eu vi que o problema estava na volta. Eu fiz o breakpoint aqui, quer dizer, ele executou essa linha, ele executou essa chamada, foi lá para dentro do código, eu passei linha por linha, eu vi que deu tudo certo e ele deu o retorno. Quando ele voltou aqui, já com a resposta do cálculo, aí eu vi que eu estava tentando atribuir ele a uma variável primitiva e eu descobri o problema. Isso se chama depuração. Eu vou ensinar vocês a fazerem e eu quero que vocês façam, tá? Aí, beleza. Só um detalhe, só para terminar aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. 10 e 0. Ele tem que passar na linha 20? Não. Então, eu vou executar de novo, ó, com debug, ó. Tá? Então, esse é o besourinho, né? Porque bug, antigamente, naquelas máquinas grandes, que era mainframe, era quando uma barata entrava lá dentro do computador. Então, os caras iam depurar o computador. Então, é por isso que fala debug. Você vai procurar uma barata dentro do seu... Aqui a gente já chama de besourinho aqui de rola, né? Você conhece ele, né? Olha lá, parece pra caramba, né? Quando deu problema, é o rola. Olha lá, clicou nele aqui, ó.
Você clica nesse carinha aqui, ó, tum. Não. Aí você vai lá. Bom, qual que é o valor do N1? 10. Qual que é o valor do N2? 0. Ele vai passar na condição? 10 é maior do que 0? É. 0 é maior que 0? Não. Então, essa condição é verdadeira ou é falsa? Eu não consigo testar ela ainda. Mas na hora que eu der um passo aqui, ó, over, ó, ou F6 no teclado, ou F6. Aí quando chegar nessa linha, 19, aí você consegue testar. A condição todinha, Ctrl Shift I, vai ser falsa. Ó, para você testar com Ctrl Shift I, você não pode errar na seleção. Por exemplo, se eu pegar o primeiro parênteses e fechar aqui, por exemplo, no 0, Ctrl Shift I, ele fala, tá errado essa sintaxe. Ou você pega do primeiro parênteses até o último parênteses, tá vendo? Ctrl Shift I. Ou você pega só, por exemplo, a primeira condição, do N1 ao 0. Ou você pode pegar a segunda condição também, sem os parênteses. Tá vendo? Ctrl Shift I. Como é que eu marco o primeiro ponto, professor? Eu perdi essa data. É só clicar 2 vezes na linha. Ah, só clicar 2 vezes? Isso. Aí, então, nesse caso, esse if vai ser falso. Então, ele vai passar na linha 20? Não. Então, olha só. Vou rodar aqui. Pulou direto. Ó. Daqui, ele viu que é falso, pulou para cá. Então, liberando. Aí, ele volta para cá. Quando eu passo para cá, ele vai imprimir o quê? Nulo. Agora, olha só. Terminando. Esse verdinho finaliza. Finalizou. Agora, eu vou pôr outros números aqui. Ó. Dividido por 2. Por 2. Salvei. Vou rodar com o debug e ele vai cair aqui. Quer trocar de perspectiva? Não, vou manter isso aqui. Quanto vale N1? 10. Quanto vale N2? 2. Divisão vale nulo, né? Aí começa com nulo. Agora, N1 é maior que 0? Maior que 10? N1, 10 é maior que 0? É. 2 é maior que 0? É. Então, se eu pegar essa condição todinha aqui e dar um Ctrl Shift I para visualizar, ela é o quê? Opa, errei na seleção. Ela é o quê? True. Se ela é true, ele vai passar na linha 20? Vamos ver. Olha lá, o próximo passo é o quê? Entrei na linha 20. Entrei na linha 20, o divisão que era nulo passou a ser o quê? Passou a ser 5 lá. A divisão não é mais nula, a divisão passou a ser 5. Então ele vai retornar o que está na divisão, que é o quê? 5. Essa variável divisão ela só existe enquanto esse método estiver sendo executado. Ela nasce aqui dentro desse método e quando termina a execução do método, ela morre ali dentro. Eu poderia ter colocado embaixo do if? Não, se você colocar essa variável de divisão dentro do if, ela não tem acesso fora do if. Ou abaixo, por exemplo, abaixo do divisão. Não. Essa variável foi criada fora do if porque ela está sendo usada dentro do if. Então isso quer dizer o quê? Uma variável ela só existe dentro do seu escopo. Ou seja, ela vai existir dentro desse abre chaves e fecha chaves, ela é visível. Ela existe. Se eu declarasse uma variável dentro do meu if, ou seja, aqui dentro, ela não seria possível acessar ela fora do meu if. Quando eu falo dentro do if é o quê? É entre esse abre chaves e fecha chaves. Então, beleza, tá ali. 5. Isso é interessante a gente entender. Tá? Então, eu busquei detalhar para vocês entenderem isso aqui. Tá? Entenderam? Então, façam essa alteração no método de divisão e essa chamada aqui. Tá? A gente pode até pedir para o usuário digitar esse 10 e esse 2. Né? Vou deixar completo. Como seria? Seria assim, pede para o leitor. Assim, ó. Leitor.next. Next float, né? Next float. E o leitor.next float. Seria a mesma coisa. 2 next float. Next float. Só que aí, olha só. Eu teria que guardar o primeiro digitado dentro de uma variável. Eu não posso deixar 10 assim, ó. Eu teria que pôr esse cara assim, tipo, float N1. Entendeu? N1 digitado. E o float N2. Esse N1 não tem nada a ver com esse N1. Esse N1 poderia chamar A. E aqui chamar B. Essas variáveis elas só existem dentro do programa principal. Ela não tem nada a ver com essa. Mas ela vai armazenar dados que vai servir de entrada para o N1 e N2. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos supor A e B. Eu posso colocar aqui, ó, A e B. O valor que está em A vai ser atribuído em N1. O valor que está em B vai ser atribuído em N2. Aí aqui eu coloco assim para o usuário, ó, digite, dou siso, só lembrar do dente, assim, ó, digite N1. O usuário digitar. Digite N2. Olha lá. Professor, vai dar aí. Oi? Aí,
Aí, obrigado, gente. Obrigado. Vocês estão acordados. É isso aí. Aí, B. Entendeu? Eu chamei aqui, ó. Ou assim, ó, digite o valor de A e digite o valor de B, por exemplo. Tanto faz. A ou B. Para nós, a variável que está armazenando o primeiro número e a variável que está armazenando o segundo número, pode ser qualquer nome essa variável. O que importa é que essas variáveis vão servir de entrada para o meu método dividir. Esse substituto aqui. Então, rodando esse programa, olha lá, digite o A, 10. Digite o B, 2. Olha lá, 5. Aí eu posso até melhorar minha resposta, né? Dizer assim, ó, olha lá, a divisão é, e aqui, 5. Olha que bonitinho que ficou. Olha lá, digite 10, olha lá, 2, a divisão é 5. Tá? Então, faço isso aí. Estou continuando. Fizemos esse exemplo aqui da apostila, né? Com operadores lógicos, certinho. O else, a gente já viu que é o senão, né? Ou seja, se uma coisa for verdadeira, quando for verdadeira ele faz de um jeito, senão ele faz do outro. Eu dei o exemplo do número par, o if else, né? If else. Aqui temos alguns exemplos, né? Se 10 for maior do que 5, ele imprime, processando o if. Else, processando else. Alguns exemplinhos. Olha só que interessante. Esse programa aqui, ó. Esse programa aqui foi legal, ó. Olha que legal. Nós criamos aqui, só para a gente entender bem, ó, nós criamos um método chamado calcular. A nossa calculadora já tem o método subtrair, já tem o método somar, já tem o método multiplicar. A gente criou um método calcular genérico, onde a gente poderia passar o que a gente quer calcular. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu passo o número 1, passo o número 2 e diga, eu quero a operação 1. O que é a operação 1? A operação 1 é soma. Tá, eu passo o número 1, passo o número 2 e passo a operação 2. Isso aí, a operação 2 é subtração. Eu passo o número 1, passo o número 2 e passo a operação 3. O que ele faz? Divisão. Passo a operação, passo o número 1, número 2 e passo uma operação 4. Aí cai na multiplicação. E, na verdade, a ordem em que ele está escrito dentro da classe não importa. Agora, aqui, o que a gente fez? Bom, a gente fez a pergunta. Ó, se a gente criou uma variável cálculo que vai guardar o resultado da operação. Esse cálculo pode ser o quê? Uma soma, uma divisão, uma multiplicação ou uma subtração. Aí a gente faz ifs aninhados, decisões dentro de decisões, para poder trabalhar com as operações. Por exemplo, se a operação for 1, eu faço calcular soma do N1 com N2 e o retorno eu atribuo em cálculo. O cálculo recebe o resultado da soma. E se não for 1? Bom, se não for 1, eu ainda não sei. Eu não sei, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, ainda não sei. Então eu faço um outro if. Se não for 1, eu vou testar se é 2. Se for 2, aí eu faço a subtração. E guardo o cálculo, o resultado dentro da variável cálculo, está aqui. Mas e se não for 2? Else. Ó, esse else é se não for 1. Esse outro else é se não for 2. Aí eu vou testar se é 3. Bom, se não for 2 pode ser o quê? Pode ser 3 ou pode ser 4. Aí eu venho aqui e pergunto, se a operação é 3, então eu calculo a divisão e eu guardo o resultado aqui. E se não for 3? Aí eu falei, bom, se não for 3, quer dizer, olha, ele não é 1, ele não é 2, ele não é 3, ele pode ser 4, mas não quer dizer que é 4. Se o cara digitou 100, 100 é 1? Não, então ele cai no else, ele entra no else. Aí ele pergunta, 100 é 2? Não, então ele cai no else. 100 é 3? Então ele cai no else e faz o cálculo da multiplicação. Professor, quando eu declaro uma variável de cálculo, ela já não é nula até eu usar? Eu atribuí ela como nula inicialmente. Se eu não colocar ela nula, ela não é nula? Não, você define, o compilador ele vai reclamar para você, dizendo que a variável não foi inicializada. Então existe uma regrinha de inicialização de variável. Mas a princípio ela é nula. Isso, exatamente. Se eu declarar seu cálculo, ela é nula. Isso, a princípio sim. Tá? Eu Agora, coloco que ela é nula por causa do
você tem que atribuir um valor inicial nela para o compilador compilar, tá? Para ele entender que existiu um valor inicial para ela. Tá? Beleza. Então tá aqui. Então essa é a situação. Essa é a condição. Então isso aqui se chama condição aninhada. É um if dentro do outro. Ó. Porque assim, esse if abre, aqui está o início e o fim do if. O else é desse início até aqui, ó. Esse else grande aqui, ó, é desse começo e esse é o fim dele. Entendeu? Aí se não for a operação 1, ele vai cair nesse else que começa aqui e termina aqui. Mas o que tem dentro desse else? Tem outra estrutura. Outro if else, ó. Esse if e esse else termina aqui, ó. O else termina aqui, ó. Bom, se ele entrar nesse else, ele vai ter outra estrutura para analisar. Aí ele vai analisar. Bom, se o if for 2, se ele passar nessa condição, ele faz isso daqui. Se não, ele já tem o else que vai daqui até aqui. Olha só, esse else vai daqui até aqui. Mas o que nós temos dentro desse else? Outro if else. Então perceba, nós temos um if else, 2 if else, 3 if else. O primeiro if else é da operação 1. O segundo if else é da operação 2. E o terceiro if else é da operação 3. Então a gente tem que visualizar isso aqui bem fácil. Usar else if? Isso, mas é que eu não expliquei ainda. Else if. É isso aí, entendeu? É isso aqui. Tá? O que é esse else se ele não passar nesse if? O que é esse else se ele não passar nesse if? O que é esse else se ele não passar nesse if? Então vamos lá. E no final ele retorna cálculo, ou seja, o cálculo ou ele passou aqui, ou ele passou aqui, ou ele passou aqui, ou ele passou aqui. Só que você tem que entender que a multiplicação não vai ser 4 nesse caso. Se eu quisesse garantir que fosse 4, aqui dentro desse else, eu tenho que ter outro if. E if é operação igual a 4. Entendeu? Outro if. Então vamos fazer isso aqui? Então nesse cálculo, vamos criar um método novo na nossa calculadora, chamado calcular. Então public void, é void nesse caso? Não, é double, ele vai retornar para nós. Double calcular. Vamos trabalhar com float, porque parece que tudo a gente trabalhou com float, né? Não, pode ser double, não tem problema não. Double calcular. E aqui no calcular, ele pergunta, me passa 2 double. Double N1, double N2, e a operação ficou sendo um inteiro. Integer, operação. Operação. Beleza. Então, aí, abre e fecha chaves. Ó. Tá? Então, toda lógica vai estar na operação. Então, eu venho aqui, eu declaro uma variável double cálculo. Vamos colocar assim, ó, double também, assim, ó, double. Ó. Cálculo. Cálculo que inicialmente é nulo. Inicialmente ele é nulo, ele não sabe ainda qual é o valor que ele vai receber. Certo? E nós vamos dar um return nele, return no cálculo. Return no cálculo. A gente sabe disso, que ele começa com nulo e o retorno dele vai ser ou o resultado de uma soma, multiplicação, divisão, beleza. O início dele e o fim dele a gente já sabe que vai existir. Agora o meio dele que nós vamos ter que trabalhar. Vamos fazer if. Vamos fazer o primeiro if. If operação igual a 1. Ele vai ver isso aqui, ó. O que vai acontecer quando a operação é igual a 1? Ele vai somar. Então, o meu cálculo recebe a soma. Nesse caso, a gente já tem o método soma aqui, ó. Nós já temos o método soma. Somar aqui, ó. Somar. Somar. Olha lá, somar. Nesse meu caso aqui. Vou somar o próprio N1 que está chegando para mim, eu jogo aqui. O próprio N2 jogando para mim, eu jogo aqui. E ponto e vírgula. Certo? Aí eu vou ter um problema sério aqui, né? Porque, ó, o que está chegando para mim são doubles. Só que o meu somar, ó. Olha lá, o meu somar, ele espera inteiros, ó. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o meu somar, o meu subtrair, o meu multiplicar, o meu dividir, tudo virar double. Eu posso traduzir todo mundo para double, certo? Ou eu posso fazer o quê? Uma conversão aqui. Uma conversão. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu poderia. Tipo assim, ele chegou como double, mas lá para o somar eu só passo ele como inteiro. Eu poderia fazer uma conversão, mas não é o caso. Eu aproveitei o método que eu já tinha criado. O método já tinha. Por coincidência, as variáveis do meu primeiro método são iguais às variáveis do meu outro método.
Isso, por Caso coincidência. fosse diferente, ele aproveitaria a estrutura e adotaria as variáveis do método que eu estou usando agora. Isso, olha só. As variáveis que estão chegando aqui, elas guardam a entrada, ela pode ser chamada A e B. Então o A vai guardar um número e o B vai guardar outro número que vão servir de entrada para o N1 do seu somar e para o N2 do seu somar. Não necessariamente as variáveis do meu outro método tem que ser igual à variável desse novo método. Só o tipo que tem que ser compatível. Olha só, o tipo. O tipo dela, o nome das variáveis não importa. Por exemplo, aqui chama A e chama B. E eu estou passando A e B. Agora qual que é o problema? O A guarda um double e o B guarda um double. Só que quando ele cai no somar, aqui ele espera um int e um int. Então, um double é maior do que um int. Eu estou pondo um objeto maior em uma caixa pequena. O int é uma caixa pequena. E eu estou pondo um double dentro de um int. Então não cabe um double dentro de um int. Entendeu? Ou eu transformo esse double em int, ou eu aumento a minha caixa aqui, ó. Eu aumento a caixa. Eu falo, não, vai, beleza, vou aumentar a minha caixa aqui para double. A minha caixa é do tipo int, cabe poucos. Eu vou aumentar a minha caixa para double. Vai caber mais agora, e ela vai retornar double também. Pronto, mudei o meu método de somar. Agora eu aumentei a caixa dele. Entendeu? Então agora estou trabalhando ele com compatibilidade. Ó. Então ele entrou guardado dentro de um double, o A e o B, e ele foi passado para o somar dentro de N1 e N2, que também são doubles. Essa caixinha N1 e N2 são específicas do método somar. Essa caixinha A e B são específicas do método calcular. Como variável 1 variável 2. Exatamente, são variáveis. Independente do nome. Independente do rótulo, esse aqui é uma caixa e essa é outra caixa. E que está sendo passada para o método somar. Quando chegar no método somar, já tem duas caixas esperando lá, que são independentes. O conteúdo da A vai para a caixa N1. O conteúdo da B vai para a caixa N2. Entendeu? Aqui eu vou, mas coincidentemente eu vou chamar aqui ó, de N1 e N2 também, embora elas não se conheçam. Porque esse N1 double aqui só existe aqui dentro. Então eu venho aqui, ó, N1 e N2. Ali. Pronto. Entendeu? Coincidentemente, as variáveis que estão recebendo no método calcular têm o mesmo nome, o mesmo tipo da somar, mas elas não são as mesmas variáveis. Então, beleza. Somar. Quem não tem o método de somar, aproveita agora e já implementa ele, que é isso aqui. Certo? Subtrair, olha só. Double, vou transformar tudo em double para facilitar. Olha lá. Double, double. Aí fica todo mundo em double. Aí vai facilitando. Ó. Double. Multiplicar. Double. Multiplica doubles e retorna double. Tá vendo? Vai dar uns problemas nos nossos programas anteriores aí. Mas é assim mesmo, tem que dar problema, senão não tem graça. Aí, ó. Senão não é programação. Fazendo tudo virar double, olha só. Tudo vai virando double. Ó, tudo vai virando double. O mundo gira em torno do double aqui agora. Só o par que não vira double, tá? O par é lógico mesmo, é booleano. A gente não vai trabalhar com ele nas operações. A gente vai trabalhar só com... Então ficou assim, ó. Tudo é double. Continuo escrevendo ele. Então ficou assim, ó. Se a operação for igual a 1, eu chamo o somar. Se não for igual a 1, olha o que eu faço. Eu abro um else aqui. Aí, bom, então eu vou verificar se a operação é igual a 2. Então também vou chamar aqui o calcular. O cálculo recebe... Se for 2, o que a gente tratou aqui no material, na apostilinha? O que a gente tratou? Subtração. Aqui chama calcular subtração. Aí eu fui besta e fiz diferente. Então coloca assim, ó. Subtração. Subtração. Isso. E aqui eu coloco else. Aqui eu coloco assim, ó. Calcular divisão. Que é 3, né? If. Operação. Aqui você tem uma chance enorme de aprender como trabalhar com as chaves, né? Abertura e fechamento de chaves. O que o cálculo vai receber aqui? Divisão.
Vai dividir, né? E, por último, o que ele vai fazer? Multiplicação. Tá aí. Olha só que coisa linda. Um monte de coisa. Um monte de if dentro do outro. Porque assim, uma decisão depende da outra, depende da outra, depende da outra, depende da outra. Hoje nós estamos estudando decisão. O estudo de hoje é decisão. Né? Então nós estamos estudando isso. Antes de vocês fazerem esse curso, vocês tomaram decisão. Vocês compararam. Vocês fizeram um monte de if. Entendeu? E vieram parar aqui. Então quer dizer que deu true. Deu true. Passou em todos os ifs. E aí vocês fizeram a matrícula. Entendeu? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Beleza. E para testar? Eu vou colocar aqui, eu vou deixar no quadro para vocês, tá? Ah, não, o nosso dividir já ficou encrespado aqui. É por quê? Porque era double, né? Eu trabalhei com floats aqui e estou esperando doubles, né? Então ele fala... eu tô pedindo, eu tô pegando floats e tô jogando floats ali, então não tá compatível, né, se o método for alterado para double. Na verdade, o que eu vou pedir? Vou pedir para o usuário digitar uma letra, um valor A, que eu vou chamar de double. Vou colocar ele como double aqui, ó, double. Ó, double. E vai digitar um valor B, aqui é next double, tá? Tudo é double. Vai colocar um B, eu também vou colocar dentro de um double. Ali, next double. E a resposta, nesse caso aqui, não vou chamar mais o dividir. Entendeu? Vai ser cálculo. Vai ser assim, ó. Não vou chamar mais dividir. O resultado eu sei que vai ser double. O que eu vou chamar? Calcular. Aí eu vou passar, olha só. O N1, no caso aqui é o A aqui que eu guardei, né? O A. E aqui o B. Eu pus letras diferentes só para a gente entender. E a operação que eu não pedi para o usuário. Entendeu? Eu vou pedir para ele digitar também. Eu vou falar assim, ó, digite a operação. Olha lá. Operação. Aí eu vou explicar para ele, ó. 1, soma, vírgula. 2, divisão. É subtração, né? Eu vou explicar para ele. Subtração. 3 é o quê? Divisão. 4 é o quê? Multiplicação, que na verdade não necessariamente é 4, né? Multiplicação. Eu expliquei para ele. Para quê? Para que ele pudesse me informar. E a gente sabe que é o inteiro, então a gente vai guardar isso dentro de um inteiro. Inteiro. Né? Operação, vou chamar de op, que vai receber leitor.next int. Olha lá, pegamos como inteiro. Então a gente falou para ele, digite um valor inicial A, digite um valor inicial B e digite uma operação. Essa operação vai ser 1 para soma, 2 para subtração, 3 para divisão e 4 para multiplicação. Aí a gente passou aqui, ó, op de operação, né? Op. Se quiser organizar, só colocar uma barra N. Isso, aí posso fazer isso. Mas olha só, então ficou assim, ó. Se eu rodar esse programa, tá vendo esse leitor.close? Deixa ele no final, tá, gente? Assim, ó. Aqui, ó. Pra ele não ficar brigando com a gente. Olha lá. Roda aqui. Aí ele fala, digite uma letra. Ah, eu vou colocar aqui, ó, 10, número. Um outro. 10 e 10. Vamos pôr, não, 10 e 5. O que eu quero fazer? Multiplicar, vou somar. Número 1. Operação 1. Cálculo, 15. O que ele fez? Fez a soma. Vou rodar de novo. Digite a letra A. Vou pôr 10 de novo e vou pôr 5. Operação, 2. 2. Subtraiu. Cálculo, 5. Digite de novo. 10 e 5. Operação, 3. Uma divisão. Cálculo, 2. 10 e 5. Operação, multiplicação, 4. 50. Professor, eu poderia Então, criar um enumerador para a operação? poderia criar um Esse aqui enumerador. Pode ser só 1, 2. Poderia ser. Só ia ser um pouquinho difícil na hora de tratar a leitura, a entrada. Por isso que a gente tratou com o int, que é mais fácil você pegar o dado que ele está digitando e transformar num inteiro que transformar num numerador. Mas poderia ser. Tá? O raciocínio está certinho. Beleza? Então vamos fazer isso. Façam. O tempo de vocês.